Trazendo o contexto, né, depois do tabernáculo levantado, né, aconteceu um fato muito interessante e nós vamos tratar isso e podemos aplicar até a nossa vida espiritual, até porque nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós. A unidade 6, então agora nós vamos falar o seguinte: foi-se a glória de Deus. E como que se perdeu a glória de Deus? O que era a glória de Deus? É o episódio em que a arca da aliança foi tomada. A arca da aliança foi levada. E aí a arca, ela representa a presença de Deus. Mas vamos ler a nossa apostila. Quando um sacerdócio maligno é erguido, a presença e a glória de Deus não permanecem no tabernáculo. Então, o que impede a glória de Deus de se revelar, a presença de Deus de se revelar, é um sacerdócio maligno. Lembra que nós somos chamados de reino de sacerdotes, sacerdócio real. Então, ou nós exercemos um sacerdócio real, ou nós estaremos fazendo um sacerdócio, exercendo um sacerdócio maligno. Sacerdócio real é o sacerdócio que é governado, que é movido pelo Espírito. Sacerdócio maligno é o sacerdócio que é governado pela alma. E a alma, ela puxa para a carne. E quando as coisas da alma, da carne, elas se juntam, se misturam, nós acabamos nos tornando religiosos e nos distanciando da glória, da presença de Deus. Lê lá, 1 Samuel 3, 1, que diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Deus, ele teve que levantar um novo sacerdócio. Deus teve que começar a transicionar um novo sacerdócio, porque Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. Ele teve uma tríplice função. Olha que interessante. Profeta, rei, profeta, juiz e sacerdote. Nós também, só que nós somos profetas, rei, nós somos reino de Deus e somos sacerdócio. Então, ou nós exercemos sacerdócio real ou exercemos sacerdócio maligno. Então, Deus começou a levantar Samuel porque Eli e os seus filhos já estavam fazendo mal perante os olhos do Senhor. Deus havia falado para Eli que ele ia cortar o braço, não ia ter mais ninguém da sua família para exercer sacerdócio, porque tudo que eles faziam era mal, eram péssimos. Então, a palavra de Deus fala que nesses dias a palavra do Senhor era muito rara. E se a palavra de Deus ela não é ministrada, não é pregada, como Deus vai se revelar? Como que Deus vai se manifestar? A glória, estamos falando de glória, de presença. Se não se prega o que eu digo, o que eu penso, o que eu falo, o meu testemunho e não a palavra. Você percebe que tem muita gente que fala de si, mas não fala de Deus. E aí, também fala que as visões não eram frequentes, porque o que é visão está falando do sobrenatural. O sobrenatural, ele acompanha o testemunho de Cristo, a palavra pregada. E aí o Espírito Santo, ele testifica, ele se revela, ele se manifesta, porque Jesus, ele está no centro. Deus estava no centro. Só que nesse lugar, Eli com seus filhos, eles eram sacerdotes, né? Ofni e Finéias eram sacerdotes, só que eles não se importavam com a presença de Deus. Eles faziam um sacerdócio que não estavam nem aí. Eles se prostituíam com as mulheres que estavam na porta do tabernáculo. Eles pegavam aquilo que era de Deus.
né? A carne, que era para ser totalmente ali, eles pegavam que era de Deus, então eles tocavam naquilo que é Deus. E isso nós chamamos de sacerdócio maligno, que é aquele sacerdócio que é governado pela alma. Vamos ler aqui 1 Samuel 4, 19 e 22, que diz: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, também morreu, né? Disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Você vê? Mas chamou o menino de Icabó, ou Icabode, ou Icavode, Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de teu sogro e teu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. O que aconteceu nesse episódio, né? Um sacerdócio maligno não teme a Deus, não tem reverência para com a presença de Deus, não quer agradar a Deus. Pelo contrário, um sacerdócio maligno, ele quer que Deus o sirva. Ele tem Deus como um amuleto. Ele tem um ministério para tomar benefício próprio, para se enriquecer. Isso é um sacerdócio maligno. Então, o povo saiu para a guerra contra os filisteus. E lá na guerra, eles perderam a guerra. Eles perderam a batalha, desculpa, né? E aí eles voltaram, peraí, né? Nós erramos aqui, o Senhor nos feriu aqui perante eles, porque, poxa, vamos voltar lá e vamos buscar a Arca da Aliança. Ó, nós perdemos porque a Arca da Aliança não estava com a gente. Olha que malignidade. Então eles queriam uma vitória, o exército, então falou, peraí, então se eu vou usar Deus, eu vou pegar Deus e vou colocar ele de novo aqui e nós vamos vencer. E aí o que acontece? Eles voltaram, pregaram a arca e foi a arca de frente com eles. E Deus permitiu que eles fossem feridos. E perderam a batalha. E aí morreu os filhos, né? Porque já havia uma profecia contra Eli, que Deus ia cortar o braço, porque eram muitos os pecados da família, né, de Eli. Eli era conivente com os filhos. Os filhos pecavam na frente dos olhos dele e ele não fazia nada. Ele deixava, sabe? E a palavra de Deus fala que Elias foi se tornando gordo, ao ponto sabe, gordo é aquela pessoa que não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque paralisou, porque nós somos chamados para ficar em movimentos, né? E ele ficou parado, e quando ele vê que chega a notícia, ele estava na beira do caminho, a palavra de Deus fala isso. Ele estava lá assentado numa cadeira na beira do caminho, e quando ele recebe a notícia, ele cai, quebra o pescoço e morre. E aí, a nora que estava para nascer o filho, estava grávida de Finéias, nasce e também morre. Morreu todos eles. E aí, qual é o nome que se coloca no filho? Icabod, ou Icabô, que é foi-se a glória. Por que foi-se a glória? Porque a arca da aliança foi tomada. E agora, o santo dos santos ficou vazio. Tabernáculo sem a arca da aliança. Ou vamos chamar assim, tabernáculo sem a presença de Deus. Que coisa chata, que coisa ruim alguém exercer um ministério sem Deus estar com ele, ou sem Deus aprovar, sem Deus testificar, sem Deus se revelar. E aí vem o espírito de engano, né, que tenta, né, enganar as pessoas. Mas não tem graça, não tem poder, não tem nada mais, porque exerce um sacerdócio maligno onde Cristo não é o centro. E Kabod significa sem glória. Foi-se a glória de Deus, o tabernáculo
o Santo dos Santos vazio. E nós conhecemos, né? Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que, por causa do pecado e por desagradar a Deus, Deus foi se afastando, e hoje a pessoa falar de outras coisas e tenta usar a palavra de Deus para manipular as pessoas. Isso é um sacerdócio maligno. Pessoa que fala muito de si e menos dele. Por quê? Tenta trazer um testemunho para mostrar que Deus está com ele. Ou tenta, como não consegue mais o sobrenatural, tenta se satisfazer com o natural. Então fala de dinheiro, fala de coisas da terra, sempre coisas da terra, coisas da terra, coisas da terra. E Deus não é glorificado, né? Então isso é um sacerdócio maligno. E nós somos chamados para sermos sacerdócio real. Nação santa, povo escolhido, povo adquirido, propriedade de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a tenda de Davi. Por quê? Tenda ou tabernáculo de Davi. Lembra que nós tratamos sobre o tabernáculo até o episódio em que os filisteus tomaram a arca da aliança e o tabernáculo de Moisés ficou vazio. Ficou com todos os utensílios, só que sem a arca da aliança. O Santo dos Santos vazio, que é onde Deus se revelava, Deus se manifestava a sua presença, a sua glória, a sua santidade. Você imagina isso? Imagina você que esse tabernáculo ficou levantado e o povo continuava indo para lá para sacrificar. Meramente ritual. Iam porque estavam acostumados, só que Deus já não estava mais lá. A glória, a presença já tinha ido embora de Israel. No entanto, que foi lá para os filisteus. E lá eles foram julgados também, né? E o que nós aprendemos com isso, né? Que quando nós não reverenciamos a presença de Deus, quando nós não honramos a presença de Deus, um dia eu estava fazendo o meu seminário, né, de teologia, e eu estava no último ano, né, e eu ficava sentado no último lugar, sempre lá atrás, de repente e na última matéria eu tinha que apresentar o trabalho, né, ou apresentar uma pregação, né, ou você prega ou você dá uma aula. E eu resolvi pregar, e Deus havia me dado uma palavra, e o tema da mensagem era a presença de Deus. E aí a gente tinha que imprimir, eu entreguei para a professora, todo mundo entregou, e eu fui lá o último a apresentar, né? Então eu era uma pessoa reservada, ficava lá atrás, tinha vergonha, né? Não ficava na frente de ninguém. E quando eu me apresento, né? Eu coloco lá e eu me apresento, e quando eu começo a pregar, a presença de Deus, ela veio, ela desceu no ambiente, nos envolveu, sabe? Pessoas choraram, foi muito forte. E aí naquele dia, a professora veio e me chamou. Falou assim, olha, quando você entregou assim a mensagem, a presença de Deus, eu falei, o que vai sair daí? Ela falou, não tem nada a ver, não tem. Só que daí quando você começou a pregar e falou da presença e tal. E aí, o que aconteceu? Última aula, eu fui embora e aí eu recebi uma ligação. Falou, Eli, tal, você não quer ser o orador da turma? Você foi escolhido e tal. E eu falei, claro, quero. E aí Deus falou comigo assim, olha o que Deus falou comigo, falou assim, eu honro quem honra a minha presença. Aquilo me marcou, essa frase me marcou, o Espírito Santo falou comigo. Então, por causa dessa apresentação, eu fui escolhido, né, no último dia, para ser o orador. E um grande privilégio, uma grande honra para mim. Só que Deus me falou, enquanto você me honrar minha presença, eu vou te honrar. Então nós precisamos honrar. E a presença de Deus lá em Israel foi embora. Foi-se a glória e acabou.
Aí acontece o quê? Se estabelece um reino. Primeiro vem o primeiro rei, que é Saul, né? Saul não reverenciava, né, a presença de Deus. No entanto, que ele governou 40 anos, em nenhum momento ele quis trazer a arca de volta, né, para Deus, para o centro, para Jerusalém. Ficou lá, esquecida. E Davi, quando ele assume o seu reinado, a primeira coisa que ele faz é trazer a arca de Deus. E acontece, né, aquele episódio de Uzá, né, que Uzá toca na arca, é fulminado, toda aquela situação, e ele fala: como atrairei para mim? Ou como trarei, né, que está em 1 Crônicas 13:12, temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Davi estava fazendo um questionamento: como eu vou trazer de volta a presença de Deus no meio do povo? Olha, um coração, um homem, uma pessoa muda todo o ambiente. Muitas vezes a gente acha que é todos, a hora que todo mundo fazer, a hora que... Não, a hora que você se posicionar, Deus vai fazer a diferença. Então a primeira atitude que Davi toma quando assume seu reinado é trazer a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. 1 Crônicas 15:1, que diz: fez também Davi casa para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a Arca de Deus e lhe armou uma tenda ou tabernáculo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Perceba uma coisa, Davi ele tocou no sobrenatural, ele tocou em Deus. Deus ele tinha prazer em Davi. Presta atenção, quando Deus fala para fazer o tabernáculo de Moisés, Deus dá a planta, Deus dá um modelo e fala: faça, Moisés, segundo aquilo que eu vou te mostrar no monte. Tudo aqui é um modelo, você vai fazer igualzinho, Moisés. Deus deu a planta. Mas para Davi, quem quis fazer foi Davi. Deus não deu. Deus não deu ordem. Deus não falou. Davi quis. Davi sentiu o vazio do povo, o vazio dele. Ele tinha fome, ele tinha sede. Ele falou: eu quero a presença de Deus novamente no meio da minha vida e no meio do povo. E aí Davi faz uma tenda muito simples. Muito simples. Mas Deus se revelava. E aí eu queria falar um pouquinho dessa tenda, que é muito importante a gente também entender, que é um tabernáculo. O segundo tabernáculo, na época de Davi, existia o tabernáculo lá em Gibeão, o tabernáculo de Moisés, com o Santo dos Santos vazio. E Davi fez um lugar somente para a Arca da Aliança, para a presença. Lá aconteciam sacrifícios, mas eram sacrifícios de júbilo. Está em Salmos 27:6. Né? Eu vou ler com você. Diz assim: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam, no tabernáculo, que é na tenda. Oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Entrega a sua vida como sacrifício de júbilo. Sacrifício, eu cantarei, eu louvarei. Ações de graça, Salmo 116:17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Sacrifícios de louvor. Como auxílio de Jesus, nós oferecemos continuamente sacrifícios de louvor a Deus ao contar aos nossos a glória do seu nome. Hebreus 13:15. Davi, ele sabia que faziam parte as festas do Senhor. Quando Davi assume, ele faz uma tenda e coloca a arca, não ofereciam mais sacrifícios de animais ali. Não podia, porque era lá no tabernáculo. Mas ali a Arca da Aliança era descoberta. Era somente uma tenda. Ele estabeleceu turnos e as pessoas fizeram 24 horas, assim como é no céu, Davi fez na terra. Só que ele quis. E aí as pessoas ficavam
Os levitas ficaram cantando, adorando, sacrificando ali louvor, jubilação de graça. Senhor, o Senhor é bom, salmodiando sempre, sempre. E a presença de Deus, a palavra de Deus que fala que Deus habita no meio dos louvores. Davi pegou a chave e falou: uma vida de louvor, uma vida. Então eu vou estabelecer levitas para ficar aqui, ó, sem parar, 24 horas, porque lá no céu é 24 horas. Constante, Deus sendo louvado, adorado. E quem ele pôs? Levitas. Descendente de Levi, que significa unido, atar, colar. Pessoas que serviam no culto como carregadores, instrumentistas e cantores. Eram os porteiros, cantores estavam lá, cantando, adorando, e a arca de Deus descoberta. Lembra que somente o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos? Por causa da arca, da presença, da glória. Agora não, a arca está numa tenda. Olha aqui a tenda, para você ver a tenda. Simples. Um tabernáculozinho, assim, coisa simples. Davi colocou. Mas Davi colocou pessoas aqui, ó, levitas, para ficar adorando, falando das grandezas de Deus, cantando. Por quê? Porque é isso que sustenta a presença de Deus. Davi, ele fez com que naquele momento ele viveu a graça em tempo de lei. Davi viveu uma época de igreja sem ter a igreja revelada e manifesta. Davi foi algo profético. A tenda, o tabernáculo de Davi foi algo profético falando da minha e da sua vida hoje. E por isso, um dia, olha o que aconteceu. Lá, olha para você ver os paralelos. Ao mesmo tempo, havia o tabernáculo, está errado aqui a palavra, tabernáculo de Moisés e a tenda de Davi. Ao mesmo tempo. Lá no tabernáculo de Davi, era lá no Monte Gibeão. No tabernáculo de Moisés era no Monte Gibeão. Na tenda de Davi, no Monte Sião. Lá no tabernáculo de Moisés, era a lei de Moisés no Sinai. Aqui não, aqui era em Jerusalém, que aponta para a graça. Lá o tabernáculo foi Deus quem deu para Moisés. Aqui não, aqui foi Davi que buscou Deus. Lá haviam sacrifícios de animais no primeiro tabernáculo. Aqui não, sacrifícios de louvor. Lá o sacrifício era de manhã e à tarde. Aqui era 24 horas conforme no céu. Lá era somente um grupo de sacerdotes, aqui todos. Lá era um ritual. Em Moisés. Aqui não, aqui é adoração espontânea. O coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Lá era sem a arca da aliança, sem a presença, sem a glória. Aqui é com a arca. Lá tinha um sacerdócio araônico, aqui é um sacerdócio davídico. Lá é a antiga aliança, aqui é a nova aliança. Lá era com véu, acesso proibido. Aqui é o véu rasgado, acesso liberado. Ao mesmo tempo, dois tipos de tabernáculo. Só que existia uma promessa, né? Uma promessa que está em Amós. E esta promessa é uma promessa de restauração. E esta promessa fala de mim e de você, templo do Espírito Santo. Promessa e restauração da tenda de Davi. Davi viveu a graça no tempo da lei, no tempo do rei Davi. A arca da aliança ficava descoberta. Um dos ministros cantavam, adoravam. Se fala de adoração 24 horas por dia. Porque esta adoração, este louvor é que sustenta a presença de Deus. Assim como é feita a adoração nos céus. Amós 9:11 diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas,
e o edificarei como nos dias da antiguidade. Você sabe que depois deste tabernáculo de Davi ele morava num palácio e ele ficava incomodado e falava, puxa, eu moro num palácio tão lindo, tão glorioso e Deus mora numa tenda. Então Davi falou, eu vou fazer uma casa para Deus, o templo. E Deus não permitiu. Deus falou, Davi, você tem muito sangue nas suas mãos. Você não vai fazer a minha casa. Quem vai fazer a minha casa vai ser seu filho Salomão. E Davi, ele recolheu os materiais, mas quem edificou foi Salomão. Mas eu fico imaginando, né, Deus gostando de habitar nessa tendinha, porque o tabernáculo fala de algo provisório, né? O tabernáculo fala de algo que é passageiro, momentâneo, que vai se passar, né? E Deus falou, puxa, como era bom. Aí tem essa profecia em Amós. E esta profecia, ela se cumpre. E eles leem em Atos 15, 16, que está acontecendo um concílio lá em Jerusalém. Né? E aí eles falam o seguinte, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que estava caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Isso aqui, eles chegaram a um censo quando os gentios também foram salvos. Aí eles falam, puxa, eles estão sendo salvos, só que os judeus queriam que eles voltassem a ser judeu. E aí ele falou, não, isso aqui só está acontecendo agora que todo mundo está sendo salvo, né? Porque agora Deus está levantando o tabernáculo de Davi novamente. Estas tendas provisórias, que somos eu e você, porque essa casca, né, vai ser glorificada e a presença de Deus vai habitar dentro da glória, dentro de um corpo glorificado. Mas por enquanto é passageiro. Então Deus falou assim, olha, aconteceu o cumprimento da profecia de Amós. E aí agora Deus levantou novamente este tabernáculo de Davi, que está em Atos 15, 16. E Deus está levantando, está edificando, está fazendo tudo novamente. Agora é a minha e a sua vida. A igreja é a restauração da tenda de Davi. João 4, 23, Apocalipse 21, 3, 1 Coríntios 6, 19. João 4, 23 diz, mas vem a hora, e a hora já chegou, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Não vai ser nem aqui, nem ali, nem lá, né? Vai ser aqui, ó. O Pai conhece, em espírito e em verdade. Esse é o lugar do tabernáculo da presença da habitação de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está perguntando. Vocês não sabiam que quem habita em vocês é o Espírito Santo? A glória de Deus está dentro de vocês? A presença, a santidade está dentro de vocês? Vocês são templos, são tabernáculos do Deus vivo? Vocês não sabem disso? Apocalipse 21, 3 diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, ou com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui é o tabernáculo definitivo, a glória, um corpo glorificado, não mais em tendas provisórias, passageiras, porque no tabernáculo de Moisés, eles montavam uma tenda, se levantavam, andavam, baixavam, assim eles faziam para mostrar que era provisório aquela vida no deserto, e que um dia eles chegariam a Canaã e se estabeleceriam para sempre. Assim somos nós, carregamos a presença de Deus nessa tenda provisória. Mas um dia chegaremos a Canaã espiritual, a terra prometida que Deus nos prometeu. E lá este corpo será glorificado e a presença de Deus estará conosco. E nós seremos seu povo e Ele, nosso Deus, para todo o sempre. Glória ao nome de Jesus.
Considerações finais, e aqui nós encerramos a matéria tabernáculo, a habitação de Deus, que fala da minha e da sua vida. Deus nunca propôs em sua sabedoria eterna habitar em uma tenda. Seu propósito em toda a revelação do tabernáculo era levantar novamente a vida do homem como habitação do Espírito, como nos dias de Adão. É lá atrás, Éden, sempre a origem, sempre para lá. É voltar àquilo que era a origem. Hoje, ele não está mais voltado para templos construídos por mãos humanas. É importante termos um lugar para congregar, um lugar digno, um lugar honrado. É importante, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim e em você. Ele mesmo, quem criou o homem como sua habitação, e ele mesmo restauraria este lugar. Os homens ainda estão fixados nos templos de pedras e valorizam mais o exterior do que o interior. As pessoas valorizam mais a obra que os olhos contemplam do que os olhos espirituais enxergam, que é, as pessoas olhavam mais para ver Jesus, que era a casca, mas não conseguiam ver o Cristo que estava dentro. Então, é natural do homem, mas nós temos que valorizar o que está no interior. Os fariseus, como nos dias de Jesus, estavam sempre olhando a estrutura e por amarem mais ela do que a própria vida do próximo, eram capazes até de matar, como fizeram com Cristo. Jesus foi condenado porque ele falou que ele, durante 3 dias, ele derrubaria o templo e em 3 dias levantaria novamente. Ele está falando da sua carne, mas eles acharam que era o templo. E havia uma profecia de que ninguém poderia se levantar contra o templo, se receberia juízo. E aí Jesus foi condenado. Levantaram falsos testemunhos. Veja, no começo de tudo o Pai disse, façam um santuário para que eu habite neles. Ele cumpriu a sua palavra e hoje você é um santuário de Deus aqui na terra. Deus te abençoe. Até a próxima. Forte abraço.